Uma boa noite a todos. Me chamo Paulo e venho aqui contar para vocês hoje essa história que ouvi de um paciente há muitos anos atrás em Encruzilhada do Sul. Atendi uma família, fazendeiro, grande amigo meu, Tenório. Seu Tenório é um amigo de muitos anos, era amigo de meu falecido pai. Meu pai também tinha terras para Cachoeira do Sul, Pantano Grande, para aqueles lados. Depois, como eu não pude ficar, acabei vendendo essas terras e morando na grande cidade de Porto Alegre, aonde me formei em medicina. Mas todos esses anos sempre cuidei como médico daquela família. Quando acontecia alguma coisa, eles me mandavam chamar em Porto Alegre. Eu ia lá visitar, às vezes às pressas, sempre zelando e cuidando daquela família. Seu Tenório, morava ele, tinha mais um filho chamado Roberto e sua esposa Miranda. E ele tinha mais 3 peão que ajudavam o filho dele a cuidar da fazenda. Eles tinham plantação de feijão, milho, e sempre eles me chamavam, me presenteavam. Quando ia lá na minha casa, me chamavam para mim passar lá e já saía com uma saca de feijão, aquele feijão vermelho, bonito, coisa bem boa, tinha uma barbaridade. Mas o acontecido, certo dia eu estava descansando e vi as pressas buzinando no meu portão. Então, o que é que está acontecendo essa hora? Me levantei correndo e fui ver o que era. Por isso eu vi um Fuscão 76, seu Tenório tinha um Fuscão. Era o filho do seu Tenório. Eu digo, será que aconteceu alguma coisa? Desci às pressas, estava chuvoso, era inverno. Bem, julho. Desci correndo, abri o portão, entra. Eles não quiseram nem entrar, logo pediram que eu fosse até a fazenda com urgência. Então logo me aprontei, peguei a minha maleta de médico, peguei minhas coisas tudo e fui com eles. Não fui nem no meu carro. Entrei na Fusqueta 76 e se fomos direto para a fazenda do seu Tenório. Chegando lá, logo entrei e pensei que tinha acontecido alguma coisa, porque eles estavam tão aflitos e como estava chovendo, pouco deu para lhe conversar. Estava ele e um dos peão. Então quando eu cheguei lá, logo me levaram ao aposento aonde ficam os peão, porque lá na fazenda a peãozada mora lá, porque eles acordavam cedo para trabalhar na roça e cuidar dos bichos. Eles tinham uma pequena criação de gado também, galinheiro, enfim, coisas que para fora tem. Mas era um rapaz. Quando eles me levaram, um dos seus peão, o Juliano, estava com um rasgo na perna, mas um baita de um talho na perna. Eu disse, meu Deus do céu, o que aconteceu aí? Então, naquela época, não tinha muito recurso. Logo preparei os curativos e comecei ao estancamento de sangue, porque estava sangrando. Higienizei, enfim, fez a parte médica que tinha que fazer. E logo dei anestesia e dei os pontos nele ali mesmo. Mas deixei passar, não deu muito para conversar. Naquela noite acabei pousando lá. No dia seguinte, logo acordamos cedo e fomos até o quarto falar com o Juliano. Estava bem, porque naquele momento ele estava com muita febre, tinha perdido sangue, estava muito machucado. Aí sentando ali, batendo uma prosa, todo mundo na volta, logo começamos a conversar com ele. E eu perguntei para ele o que tinha acontecido, que tamanho rasgo aquele na perna. Então o Juliano começa a falar. Juliano comenta que naquele dia ele tinha saído solito, não tinha levado os outros amigos, ficaram na fazenda, estavam cansados do dia, e ele saiu para tomar um trago e foi num bailão, descontrair um pouco. E ele diz que voltando por volta de umas 2 horas da manhã, saiu e estava chuvoso. Não era uma chuva tão forte, mas estava garoando e cada vez apertava mais o tempo. Então logo me apressei, porque a caminhada até a volta da fazenda dava quase 40 minutos, um pouquinho mais, uns 45 minutos, por aí.
Ele disse que vinha vindo, caminhando, e como tudo é mato, e aquele dia não tinha luz da lua para clarear, ele veio se guiando pelo caminho que conhecia. Então ele com um poncho, um chapéu, ele disse que veio vindo para casa. Então quando ele já estava uns 20 minutos por aí, mais ou menos, que ele se lembra, que quem conhece a rua vai andando, vai tendo reconhecimento, e ele disse que já estava perto de chegar à fazenda. Tinha mais um córrego para passar, e já estava enchendo, porque quando começa a bater chuva, aquelas correntezas que passa no meio das estradas vai subindo. E ele conta que, chegando para o meio do campo, ele começou a observar que ele ia caminhando, e ele escutava uns barulhos que vinham do lado da cerca que dava para uma outra fazenda, mas uns barulhos estranhos, uns bufados, e aquilo parava, aquele barulho parava também. E ele ficou meio encucado, pensando que alguém poderia fazer uma tocaia para ele, para roubar ele. Mas era muito pior do que ele pensava. Ele nem imaginava o que ia passar pela frente. Ele disse, Juliano ia contando, que ele apertou o passo. No que ele apertou o passo, aquilo que vinha no mato também apertava, fazia barulho. Ia quebrando galho, lentamente ia se aproximando alguma coisa. E Juliano, contando aquilo ali, ele contava com uma expressão no rosto de pavor e medo. Aquilo até passava para a gente também. E ficávamos ali atentamente ouvindo o que ele estava falando. Então ele disse que cada vez que ele parava, o barulho do lado do mato parava também. E ele disse que começou a sentir um cheiro forte, um cheiro podre. E ele ficou encucado. Ali ele disse, o que será que podia ser isso? Então, mais uns metros para frente, ele encontrou ali um ilhau de taquara. Era um taquaral que dividia uma fazenda da outra, e logo para frente tinha um pequeno córrego. Pequeno não, podia dizer que era bem fundo, mas ele costumava muitas vezes ali tomar banho. Passava para uma outra fazenda vizinha que era amigo de seu Tenório, ali ele conhecia tudo. Então ele, caminhando, deu uma apressada no passo. Quando ele chegou perto daquele taquaral, ele olha para trás, e quando dá-lhe um relâmpago, dá aquele clarão no campo, e quando ele olha à esquerda dele para trás, a uns 15 metros, ele vê um baita de um bichão, aqueles olhos brilhando. Aquilo estava acocado assim no meio do mato. Quando ele olhou, aquele bichão se levantou as patas da frente e deu um baita de um urro. Ele disse que ali o coração velho dele disparou e ia sair pela boca. Então ele começa a correr para o lado do taquaral, e ele tinha uma cerca de arame farpado. E ele, apavorado, foi pular aquilo ali para se atirar lá no riacho. Quando ele olhou para trás, aquele bichão já estava pateando pro lado dele e bufando. Aquele bicho vinha pro lado dele, e ele apavorado. Ele não sabia se gritava ou morria. Aquele homem começou a correr e foi pular aquele cercado, ele contando que ele foi pular aquele cercado, e ele se nosou a perna, porque é bem assim, quando você está num aperto, parece que quanto mais pressa, mais demora. E ele se enrolou a perna, e ele estava de bota, com bota de borracha. Aquele arame farpado enroscou na coxa dele, foi aonde que ele puxou e deu aquele baita talho na perna dele, se rasgou naquela cerca. Foi quando ele se soltou da cerca, aquele bicho deu só no bote, quase em cima dele. No que ele pulou pro lado da cerca, começou a correr pro lado do riacho. Aquele bicho, ele só deu um salto, parecia uma coisinha de nada. Aquele bicho estava prestes a me pegar, dizendo ele que o bicho estava ali, pronto para pegar ele. E ele começa a correr. Se não tivesse aquele córrego, ele não estaria para aqui para contar a história. Ele conta que aquele bicho, além de ser fedorento, era um baita de uma criatura, ele nunca tinha visto. E ele então corre para o lado do riacho, só dá o tempo dele se atirar para dentro da água e lutar contra as suas próprias forças, que já não aguentava mais. Ele conta que aquele bichano começou a andar para lá e para cá, do outro lado ele só via de longe aquele baita olhos brilhando.
E ele começou a nadar com força até atravessar o outro lado do córrego. Ali ele se levantou, ele correu que ele nem olhou para trás. Ele conta que foi uma coisa terrível. Chegando até a próxima fazenda, que foi já um estardalhaço, quando os vizinhos viram que era ele, o Juliano, todo mundo conhecia ele, vivia para cima e para baixo, logo foram até ver ele, estava com aquele rasgão na perna. Diz Juliano que ali ele desacordou, que esgotou as forças dele. Se acordou só na fazenda do seu Tenório. E ele contando aquilo ali, que foi pelo um triz, que ele nunca viu aquela coisa diabólica e sinistra, pronto a pegar ele. E eu fiquei estarrecido com aquilo. Nunca tinha visto falar uma história tão terrível, uma coisa sinistra e diabólica, o que esse rapaz passou. Segundo ele contando, algo, uma criatura, algo que não sabemos o que é, atacou. Depois logo chamei seu Tenório e perguntei para ele, será que aquilo era verdade mesmo? Seu Tenório olhou para mim e disse, já vi coisas nessa vida e teu pai também. Todo fazendeiro já viu tantas coisas nessas madrugadas. E ele escapou da mão de uma fera, um lobisomem, uma criatura que anda nas trevas. E ele disse que o pai dele tinha visto isso há muitos anos atrás. E ele sempre evitou de andar de noite para aquelas estradas, porque nunca se sabe o que pode acontecer. Pô, eu fiquei pensando naquilo ali e trêmulo. Parece que eu estava dentro daquilo que ele estava contando. Imagino o que Juliano passou. Passou um momento terrível de desespero. Acredito eu que ele tão cedo não vai sair à noite. Uma boa noite a todos.